ao Sala dos Professores. Eu sou Richardson Silva, professor de Direito Constitucional. A dúvida de hoje é do nosso aluno Matheus Henrique, do bairro de Casa Amarela, na cidade do Recife, estado de Pernambuco. Matheus pergunta o que deve memorizar de mais importante sobre as cláusulas pétreas. Prezado Matheus, o que nós da equipe podemos dizer para você é que todas as vezes que você se deparar com uma questão como essa no concurso, você deve lembrar do poder constituinte. Lembrar que o poder constituinte ele é classificado em poder constituinte originário, poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado ele ainda se subdivide em poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado de revisão e poder constituinte decorrente. O que nos importa agora é o poder constituinte reformador, aquele em que os nossos legisladores vão fazer mudanças na Constituição Federal. Bem, como sinônimos de cláusulas pétreas, aparece ainda pela doutrina como também chamada de cerne fixo ou núcleo intangível, núcleo imutável. Não pode haver discussão alguma, nem legislativa, nem muito menos alteração através de emendas constitucionais. Bem, você poderia me perguntar, professor, e uma definição de cláusula pétrea? Cláusula pétrea, para a maioria da doutrina, são limitações materiais ao poder constituinte derivado reformador. Como se classificam? Nós vamos ver que há cláusulas pétreas explícitas, aquelas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, e cláusulas pétreas implícitas. Professor, e quais são essas cláusulas explícitas que caem tanto em concurso? Nós vamos ver. A primeira, forma federativa de Estado. A segunda, o voto direto, secreto, universal e periódico. A terceira, a separação dos poderes. E a quarta e última, os direitos e garantias individuais. Mas fica a inquietação sua, né, Matheus? Como é, professor, que eu vou conseguir memorizar isso tudo? Bem, nós aqui estamos muito preocupados com a sua memorização. E você vai, todas as vezes que eu fazer um concurso, lembrar da seguinte frase. Foi você que separou os direitos? Foi você que separou os direitos? E vamos dividir da seguinte forma. Foi, forma federativa. Você, voto direto, secreto, universal e periódico. Separou, separação dos poderes. E direitos, refere-se aos direitos e garantias individuais. O Supremo Tribunal Federal considera também como cláusulas pétreas o princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Também foi levado ao Supremo Tribunal Federal a discussão se os direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal eram ou não considerados cláusula pétrea. Sim, o Supremo Tribunal Federal considerou o rol dos direitos sociais do artigo 7º como cláusulas pétreas. Uma pergunta que cai muito em concursos públicos, principalmente os a níveis federais, é se pode haver a possibilidade de uma dupla emenda. O que é isso, professor, dupla emenda? Primeiro, uma emenda que pode alterar a Constituição Federal no sentido de alterar as cláusulas pétreas, tirando esse núcleo fixo, esse núcleo imutável, para propor uma mudança de forma mais profunda na nossa Constituição Federal. Então, primeiro eu faço uma mudança nas cláusulas pétreas, para depois eu poder atingir um direito e uma garantia fundamental. Exemplo, professor. Primeiro, eu altero a linha D do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, retirando os direitos e garantias fundamentais. E depois eu altero o inciso do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a todos que é proibido a pena de morte no Brasil. E eu consigo instituir a pena de morte no Brasil através de uma dupla emenda. Isso não é possível. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, dizendo que há uma impossibilidade jurídica numa revisão através da dupla emenda na nossa Constituição Federal. Desejamos a você muito sucesso, bons concursos e que você seja aprovado.
ha ha ha